as pessoas elas precisam entender o que de fato é um feedback. Sim. Tem pessoas que olham, a maioria olha, quando eu digo a maioria, porque eu trabalho com desenvolvimento Sim. de lideranças e eu me deparo muito com isso. Infelizmente, em muitas empresas, o feedback ele é visto como algo punitivo. Sim. Ele é visto como algo que não é positivo. E o feedback, ele é positivo. É claro que tem os feedbacks de melhoria e os feedbacks que reforçam aqueles Sim. comportamentos que foram bacanas, né? Mas os dois são positivos. Sim. Afinal de contas, a pessoa ela vai ter a oportunidade de se desenvolver com o feedback. Sim. E aí aí tem esse primeiro ponto, né? Que esse feedback, ele precisa ser... As pessoas, a empresa, ela precisa... E aí, quando eu falo empresa, isso começa de cima... no efeito cascata, né? Que a gente chama de cima para baixo, eles precisam ter um entendimento que o feedback é positivo, que o feedback é bom e que feedback é ferramenta de gestão diária. Sim. Não é só uma avaliação de desempenho que o líder vai dar um feedback. Não é só um final de ano, esperar o fim de ano. Ou pior, eu vou até no lado mais crítico que eu já vi. Infelizmente, tem líder que dá feedback para o liderado no momento de demissão, que não é nem hora de dar feedback. Mas acontece, infelizmente. Então, eu parto desse princípio. Primeiro, eu acredito que tem que ter essa sensibilização, de fato, do que é um feedback. E que existem métodos de se fornecer um feedback, de saber, a partir do momento em que uma empresa, dentro da cultura dela... tem claro que esse feedback é positivo, as pessoas elas vão começar a receber bem esse feedback também. Mesmo que o feedback seja para uma mudança de comportamento de algo que não está legal. Agora, o que acontece é que é o efeito contrário. E aí, realmente, há uma destruição e um momento ali que em vez de acelerar a produtividade, vai retardar e atrapalhar a produtividade, o clima, né? E como consequência disso, pode ter até demissões e adoecimentos. Porque quando uma pessoa não sabe fornecer feedback ou receber feedback, ela pode adoecer com aquilo. Né? Então, existem métodos, existe forma de se dar um feedback. Não é o que você diz, é como você diz que vai fazer toda a diferença num processo de troca, de conversa ali. E essa conversa é muito importante aí. Você estava falando, eu estava lembrando, e a Juliana falou também, né, da história de ser escutado e ser atendido, né? Ser ouvido e ser atendido. Eu lembro que eu lembrei agora da professora minha antiga de literatura, que ela dizia, nos idos de 1500. Então, lá no início da empresa, eu ainda, até estudante de administração, eu criava uma maneira simples de dar feedback, de receber ideias dos funcionários, né? Todo primeiro dia do mês, primeira segunda-feira do mês, tinha uma reunião com todos os funcionários da empresa, no auditório. A gente criou uma melhores práticas lá, né? Que eles escreviam, tinha um papelzinho lá que eles escreviam as ideias e tal. E eu fazia questão de ler aquelas ideias. E aí a gente ia dizer no auditório ali, né? Por que aquela ideia ela não poderia ser implementada. Então, ele via que a gente leu, que a gente olhou para a ideia dele e tal, e a gente explicava, e eles entendiam. Então, porque às vezes a pessoa que é lá, por exemplo, do setor da logística, ele dá uma ideia legal, que ia melhorar lá para eles, mas ia impactar em outro setor e não ia ser legal. Então, a gente lia e dizia, olha, é muito legal essa ideia, a gente vai amadurecer aqui, a gente vai procurar entender como a gente pode fazer, porque nesse momento, se a gente aplicar, vai dar um problema ali no outro setor. Ou então, nesse momento, a empresa não tem recurso financeiro para implementar, mas é uma ideia legal. Então, essa coisa do ser ouvido, né? Sim. E a questão do feedback é de saber tanto dar como receber, porque existe também muita gente que fica magoada, às vezes é um bom profissional, um técnico, seja lá, né, na área que ele estiver, mas aí ele toma aquilo como uma coisa pessoal e aí isso impacta a própria vida dele, o crescimento dentro da empresa, não é isso? E aí eu sempre costumo dizer, sabe, Franci Carmen, você vai dar feedback, foca no comportamento, no processo. Sim. Né? Da mesma forma quem vai receber. Foca no comportamento, no processo, que o feedback não é para a pessoa,
É para aquele processo, ou aquele comportamento que não está legal, mas que pode melhorar, né? Então, é uma oportunidade. Costumo dizer que feedback é presente. Porém, não é todo... Assim, como eu falei, não é todo mundo que gosta, né, de receber. E tem a questão também da percepção, que a maioria daqueles que não gostam de receber é porque tem uma percepção distorcida sobre. Sim. Juliana, você já recebeu um feedback... para, enfim, melhorar em alguma coisa, que foi legal, que ajudou, ou recebeu algum que foi um desastre, e também dê exemplos aqui para ilustrar a nossa conversa, né? De alguém que está todo dia lá dentro das empresas. Vou ser rápida aqui, que eu lembro na hora, aí você falou, eu já lembrei. Eu tive um feedback, foi bem desafiador para mim, porque... eu estava numa companhia grande, né? Chegando numa companhia grande e tinha saído de uma outra que tinha hábitos muito, como eu posso dizer, incisivos, assim, sabe? Sentava na mesa para negociar e de vez em quando saía palavrão, saía uma faltinha de respeito ali, né? Mas eu, com todo o gás da carreira, a gente nem tinha essa noção, né? E quando eu fui para essa outra empresa, tinha a história do palavrão, né? E aí, eu tinha um líder na época que ele adorava que eu entrava nas reuniões para discutir projeto, porque eu precisava sair de lá vencedora. Então, eu ia para cima, um campo de batalha à mesa. Um campo de batalha. E aí, todo projeto difícil, não, vamos, Juliana. E aí, quando mudou de liderança, eu recebi um feedback de que eu perdi a minha razão pela forma como eu falava. Para mim foi difícil, por quê? Eu fui incentivada a fazer isso a vida toda. E era assim que eu era promovida. Eu, 22 anos, 24 anos. E era assim que eu era promovida. Então, para mim, foi um choque. E aí eu comecei E eu, como era muito comprometida com a minha carreira, sempre fui fazer meus rancei, né? Eu fazia minha autorreflexão, sempre assim, qual é o próximo passo? Sempre fui muito atenta a isso. E aí foi muito difícil para mim, mas foi aí eu comecei a perceber mesmo que as pessoas começaram... Eu ouvi pessoas dizer que tinham medo de mim. Colegas de trabalho falaram, Júnior, eu tenho medo quando você entra na sala. Então, aquilo foi maravilhoso, porque aquilo me deu uma virada de chave completa na minha vida. Na minha vida, eu falei, por que eu fiz isso? Aí eu fui atrás, né? De saber por que eu fazia isso. Por que eu estava em modo de sobrevivência, né? Tipo Gladiador. Quando você assiste o filme, você sabe. Mas aí tem, né, essa ideia. Achou maravilhoso, mas porque já tinha talvez alguma consciência. Doeu muito. Não estou dizendo maravilhoso agora que passou, mas doeu muito. Até eu engoli aquilo ali, ficou travado. Aí eu fui mastigando esse negócio para avançar e foi maravilhoso para mim. Hoje eu tenho plena consciência. E já recebi feedback que não foi nada bom. Inclusive, eu recebi aumento e eu fiquei muito brava. Porque era um período, numa condição da empresa, enfim, que a gente estava passando, que eu não estava com um projeto relevante. E eu cobrava muito do meu líder. Por quê? Todo mês, isso é uma prática, eu vou deixar essa dica aí, hein, pessoal? Mês a mês, eu fazia uma reunião de performance comigo mesma, né? Tudo que eu tinha entregue, o que eu tinha entregue, o que aquilo era importante, que estava conectado com os comportamentos da empresa e tal. Eu sempre fiz isso, janeiro, fevereiro. Então, quando eu ia fazer o meu feedback com o meu líder, eu tinha um dossiê meu. Porque eu penso, vamos pensar, você é uma pessoa e você tem que cuidar da sua própria carreira. Sim. E você tem um líder que cuida de 10, 12. Você vai botar a sua carreira na mão do seu líder? Não faça isso. Cuide da sua carreira. Então, quando eu ia para o feedback com o meu líder, eu ia com tudo. E naquele período, eu tinha voltado de licença maternidade e ele não sabia. Eu saí de licença praticamente indo para a maternidade, terminando de entregar um projeto. E voltei, não tinha nada para fazer. Ou seja, hoje, né, eu já sentei na cadeira de liderança, esse líder não fez um papel legal. Porque ele tinha que entender que eu estava num processo de desmame ali, né, porque eu ia entrar de licença, maternidade, então já tinha que ter muita gente ali suportando, que era um projeto grande, global. E quando eu voltei, como assim? Eu volto e não tem nada para fazer. E eu recebi um aumento. Quando ele veio me dar o feedback e me dizer que eu tinha recebido um aumento, eu fiquei muito brava. Eu falei, baseado em quê? Porque eu me acompanhava e eu sabia que não justificava um aumento naquilo que eu estava entregando.
E aí ele repetiu o que ele tinha falado para mim o ano passado. Para mim foi o pior feedback. E eu recebi aumento. Por que foi o pior? Porque eu não cresci. Verdadeiramente, eu fiquei brava. As pessoas que trabalharam comigo na época... Mas isso requer um senso de maturidade gigantesco, né? Porque muitos achariam ótimo. Meu Deus, que ótimo, eu tô chegando. Né? Eu me senti, aí eu me senti uma impostora. Foi uma sensação muito ruim. Eu lembro muito dela, tanto que eu não tive dúvida na hora que você perguntou. Foi muito ruim para mim. Era como se eu fosse uma impostora mesmo, que estivesse me apropriando de algo que eu não merecesse. Juliana, mas lá na sua trajetória... Ok, então me dá um feedback recordando ou trazendo coisas dessa trajetória que você está me projetando para frente, que o meu próximo desafio que vai justificar. Poxa, mas ele não estava preparado para me dar esse feedback. Então, eu acho que esse é o ponto. Então, na cadeira de liderança, o que eu sempre fiz, né, com os meus liderados, a gente tinha uns combinados, 1 a 1, porque eram analistas, atendiam... A gente tinha esses combinados, quais eram as entregas que iam ser feitas, e a gente tinha o chamado one-on-one, onde a gente ia acompanhando isso. Não semanalmente, não quinzenalmente, porque você não consegue rodar todo mundo. Mas o que está claro para o outro, que vai ser cobrado, imagina que... Eu cheguei a dar feedback quando eu fui trazendo os pontos, a pessoa falava, Juliana, perfeito, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, eu não consegui entregar, por isso, você sabe, mas beleza, eu já vou anotar aqui quais são os outros pontos. E você vai... O líder que trabalha com esse nível de tranquilidade em termos de compromissos. Compromisso, gente, é coisa simples. É um negócio, não tem dificuldade, assim, requer disciplina. É difícil demais ter disciplina. Mas, para a pessoa, para o liderado, é muito importante, porque às vezes a pessoa não sabe como é que ela se mede. Não sabe. E aí fica aquela coisa, ai, meu Deus, medo do feedback. Por que você está com medo? Você não sabe o que você precisava fazer? Você não sabe se você foi bem ou foi mal? Como assim? Então, feedback, o que você falou, é um presente, e especialmente quando isso está muito combinado. O que você vai entregar e o que eu espero de você. Estamos combinados? Estamos combinados. Partiu. Né?